E eu passei por depressão, por transtorno de ansiedade e precisei recomeçar na vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Plenitude. E hoje nós estamos aqui na gravação do primeiro episódio desse projeto Ciclo de Sucesso. É isso, Reinaldo Albuquerque. Nós estamos aqui hoje, com o criador desse projeto, Ciclo de Sucesso. É um prazer ter você aqui, Reinaldo Albuquerque, e nós já queremos ir direto ao ponto, conhecer um pouquinho mais sobre você, entender o que é Ciclo do Sucesso, da onde surgiu esse projeto, como que você construiu ele, qual foi o propósito que você teve, em que momento você estava vivendo. Reinaldo Albuquerque, por favor. É uma alegria poder estar aqui, lançar esse projeto, o Projeto Plenitude. O Projeto Plenitude, ele partiu do meu livro que eu lancei no ano de 2020. Até você perguntou como eu estava. Eu passei por uma fase muito difícil, já faziam alguns anos como líder espiritual, trabalhando com pessoas também. E eu passei por depressão, por transtorno de ansiedade, e enfrentei uma situação na vida muito, muito pessoal, e precisei recomeçar na vida. Então no ano de 2020 foi o ano que eu lancei o livro. Eu estava escrevendo esse livro, e até a ideia inicial do nome do livro era Plenitude, e eu acabei alterando para Ciclo do Sucesso, porque eu entendi que naquele momento eu precisava entender que a vida, ela parte de ciclos. Ciclos começam, terminam, mas nem sempre estamos preparados para esse ciclo. E o Projeto Plenitude, ele vem justamente para preparar os líderes para cada novo ciclo na sua vida. Então existem momentos difíceis, e para passarmos por esses momentos difíceis, eu estou lançando o Projeto Plenitude justamente para trabalhar nesse sentido. Muito bom. Reinaldo, você falou sobre o projeto, Mas eu sei que tem aí por trás do Reinaldo, também tem pastor, tem um líder, Fala um pouquinho aí pra mim, pra nós, quem é Reinaldo Albuquerque, já que a gente tá iniciando falando sobre esse projeto tão lindo, tão abençoado. Quem é Reinaldo Albuquerque por trás desse Ciclo do Sucesso? Então, assim, ele entra, inclusive, assim, quem eu sou, ele vai muito além daquilo que eu faço, e isso eu vejo que muitas pessoas às vezes confundem aquilo que elas fazem com quem elas são. Então eu posso dizer, eu sou um filho de Deus, sou um chefe de família, um marido, um pai, um filho, um cidadão, e faço, trabalho com pessoas. Eu posso dizer assim, eu sou um facilitador. Se fosse resumir o meu trabalho, a minha missão, o meu propósito de vida é facilitar a vida das pessoas. Aqueles que se aproximam de mim de uma forma ou de outra, eu procuro facilitar a vida delas através do conhecimento que eu adquiri tanto de forma acadêmica quanto de forma empírica. Então, esse é o meu projeto de vida, e o Projeto Plenitude faz parte disso. Muito bom. Ciclo do Sucesso. O que é Ciclo do Sucesso, Reinaldo? Como eu disse, o Ciclo do Sucesso, ele faz parte do livro que eu lancei, 7 colunas de sabedoria para uma vida de equilíbrio e maturidade. Quando eu comecei a lançar, eu percebi justamente o desequilíbrio dessa geração. Muitas pessoas que alcançam muitos resultados, mas ao mesmo tempo que elas estão tendo resultados em uma área da vida, elas estão perdendo em outra. Então o projeto do ciclo é justamente fechar todas as áreas da vida, para que não adianta eu ter sucesso profissional e de repente eu acabar perdendo a minha família. Não adianta muitas vezes eu ser reconhecido lá fora e dentro de casa, às vezes, eu não ter esse reconhecimento, eu estar passando por problemas que ninguém sabe. E hoje eu vejo que muitos líderes, eles acabam não sendo autênticos nesse sentido, porque eles não expõem e não procuram ajuda. Muitas vezes estão esgotados emocionalmente e não estão... lá fora parece que está tudo bem, estão tendo resultados fantásticos, mas na sua vida muitas vezes está faltando alguma coisa. Então o Ciclo do Sucesso fala justamente dessas 7 colunas que abrange um todo na vida de... não é apenas para líder, mas é toda aquela pessoa que deseja crescer, evoluir, ela precisa aprender essas 7 colunas. Muito bom. E como é que esse livro ele se conecta com esse projeto, Projeto Plenitude, Ciclo do Sucesso.
Como que você faz essa conexão, ela acontecer? Como que você surgiu com essa ideia, esse propósito? Na verdade, o projeto ele é uma extensão, né, daquilo que está escrito ali no livro. E através do projeto eu quero trazer até algumas orientações práticas, né, de vida, de que maneira, por exemplo, vamos trabalhar a identidade, de que forma vamos trabalhar as crenças, porque o livro fala a respeito dessas 7 colunas, né? Então, uma visão de futuro, como uma pessoa vai construir a sua visão de futuro sem lá na frente perder os seus valores, como está as energias, as forças, porque a plenitude ele fala de corpo, alma e espírito. Então, o ciclo do sucesso ele abrange um todo. Quando eu criei, até vou abrir um parênteses aqui, quando eu criei o livro, o projeto, eu procurei estudar bastante de que maneira o ser humano ele aprende. E segundo a neurolinguística, nós temos 7 formas de aprendizagem. Então vem através da identidade, vem através das crenças, do ambiente onde a gente vive. Então essas 7 maneiras elas estão dentro do livro. E segundo Maslow, o ser humano ele é motivado de algumas maneiras. Então eu procurei encaixar dentro desse ciclo tudo isso. Então o projeto ele vem justamente para expor ainda mais essa maneira. Então a ideia do projeto não é apenas eu começo e paro, é a gente ter uma continuidade aqui, porque o ciclo do sucesso é o primeiro livro. É a base fundamental para todo líder que deseja ter sucesso. Aí a partir daí é o fundamento. A partir daí nós vamos dar continuidade. Esse ano ainda, se Deus permitir, eu quero lançar os outros 2 livros que são a sequência do ciclo do sucesso. E o projeto já vem para divulgar, e aqueles que estiverem conosco nesse projeto, acompanhando e inscritos aqui no canal, vão receber, vamos dizer assim, de primeira mão, né, todas as informações a respeito do projeto. Que legal, que legal. Reinaldo, você comentou uma coisa bem interessante, né, sobre a questão de você ter ainda mais conteúdo que você vai lançar, né, e a gente vê que isso foi tudo, é um conteúdo criado em cima de uma prática, né, de uma vivência, tem um estudo feito por trás, tem toda uma análise, de fato é um projeto, né? E o que você visualiza hoje em todos os estudos, as análises, essa prática que você viveu para construir esse conteúdo, para colocar esse conteúdo em prática também, né? Quais são as principais dores que você visualiza hoje na liderança atual, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu digo assim, de toda a humanidade, né? Esse pós-pandemia, essa nova geração que está vindo, em cima desse projeto, quais são as principais dores que você vê nos líderes dessa atual geração? Eu considero o esgotamento emocional uma das principais dores, né, nessa geração. E porque muitos acreditam que quanto mais eu faço, mais resultado eu terei. E nem sempre é. Hoje, eu converso em algumas ministrações onde eu vou, seja em palestras, em seminários, nas igrejas onde eu ministro. Eu tenho brincado bastante que hoje a gente vive uma geração de atletas. Mas atletas no sentido de que não tem tempo para nada. Com qualquer um que você conversa, como é que tá a vida? Tô correndo. Todo mundo, tô na correria. De fato. Com qualquer pessoa que você fala hoje, eu tô na correria, né? Então é uma geração de atletas hoje. Então as pessoas elas não têm tempo. Se você olhar alguns anos atrás, era comum as pessoas pararem. Eu lembro alguns anos atrás, na minha adolescência, por exemplo, parar na frente da casa dos amigos, sentar, trocar uma ideia, conversar, falar a respeito da vida. Mas hoje, nesta geração, existem tantas distrações e as pessoas elas estão muito mais conectadas, né, no digital do que no mundo real. E isso tem causado também esse esgotamento. E outra coisa, Natan, eu vejo que os líderes, muitas vezes, eles lideram os outros, mas não lideram a si mesmos. Eles acabam, muitas vezes, pegando sobre si, muitas vezes, a carga emocional dos outros, resolvendo o problema dos outros e acabam jogando os seus, às vezes, debaixo do tapete. E eu aprendi de forma prática isso. Para mim foi doloroso eu ter que eu viver isso. Então hoje eu falo daquilo que eu vivi. Como líder, eu fui durante 7 anos, eu fui pastor titular. Então eu sei o que é a dor de um pastor que precisa cuidar de um rebanho, cuidar de pessoas.
Então não é fácil, e ao mesmo tempo que eu pastoreava esta igreja, eu tinha mais 2 ligadas que eu cuidava também. Eu dava professor no Instituto Teológico, então eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, e isso foi me esgotando, mas a gente não quer parar, né? A gente não quer parar, a gente acha que quanto mais faz, mais resultados a gente tem. Até o momento que eu realmente estive esgotado emocionalmente. E quando eu olho para trás, eu vejo que a convivência com os meus filhos ficou mais difícil pelo fato de eu ter passado por um divórcio. E isso foi consequência justamente desse pensamento de que quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Então, e realmente eu estava tendo resultado em algumas áreas. No entanto, eu não estava percebendo que outras áreas da minha vida estavam capengando, Então esse é o problema dessa geração, porque muitas vezes a gente não olha o todo. E nós aqui, eu, cristão, você também, então a gente tem uma mensagem, O mestre dos mestres, ele veio e ele disse: eu vim para trazer vida e vida abundante. A tradução, na verdade, mais coerente seria vida plena. E porque fala justamente dessa completude, fala justamente dessa vida como um todo. Não adianta eu ter resultado numa área e a outra área eu deixar a desejar. Eu preciso cuidar da vida como um todo. É lógico que nem sempre todas as áreas vão estar alinhadas, a gente sabe. Então o meu foco precisa ser justamente naquela área que está desalinhada. Só que a maior dificuldade das pessoas hoje, principalmente de líderes, é enxergar qual área está justamente com problema. Uma autoanálise, né? Isso, justamente. Conseguir fazer uma autoanálise. E aí entra um pouquinho também daquilo que é a parte introdutória do livro, do ciclo do sucesso, vão ser os próximos, os episódios que nós vamos trabalhar também, a questão de identidade, porque muitos conhecem os outros, mas não conhecem a si mesmo. Entra muito a questão de que existe uma famosa frase que todo cristão com certeza ele já ouviu, pelo menos uma vez por mês ele ouve quando ele se reúne para a Santa Ceia, que é o examine-se a si mesmo. E a gente acha que às vezes o examinar a nós mesmos é só olhar se eu não estou fazendo alguma coisa errada, e não é nesse sentido. O examinar é muito mais profundo. É como quando Jesus pergunta para Pedro: quem é você? Quem você diz que eu sou? Então ali houve uma descoberta de identidade. Quando Pedro reconheceu quem era Cristo, teve aquele entendimento, a partir dali ele entendeu quem ele era. E hoje muitos líderes eles não se conhecem. Eles não sabem muitas vezes qual é o seu próprio perfil, por que muitas vezes ele se comporta do jeito que ele se comporta, e nós vamos trabalhar muito isso, inclusive nos próximos episódios, Esse é uma apresentação geral, a gente já vai dando alguns spoilers aqui, mas faz parte, e é isso, Eu acredito que dessa forma o meu desejo, a minha vontade é justamente inspirar, inspirar os líderes, inspirar as pessoas primeiro a liderar a si mesmo, para depois poder liderar aos outros. Muito bom, e chega nessa próxima pergunta, e eu acredito que tem tudo a ver com esse projeto, Toda vez que a gente cria um projeto, a gente tem um tema, a gente tem um objetivo, mas o que você, Reinaldo, espera causar com esse projeto, ou qual é o impacto que você hoje mensura em relação aos resultados desse projeto na vida de pessoas? Como eu acabei de mencionar, dos objetivos é inspirar. Inspirar em que sentido? Eu acredito, Nathan, que todo ser humano ele tem potencial para ser um líder. Isso é algo que eu acredito e defendo, e aonde eu vou, porque é isso que o mestre dos mestres nos ensinou. Quando ele diz: eu vos chamei para ser luz, a luz ela ilumina. Eu acredito que todo aquele que abre a sua mente, ele pode se tornar um líder. Primeiro, o líder de si mesmo. O chefe de família precisa ser um líder. A mãe precisa ser uma boa líder dentro da sua casa também. Então eu acredito que todo ser humano tem um potencial para liderança. Então eu desejo realmente inspirar, de que as pessoas elas deixem de ser apenas coadjuvantes na vida, e se tornem autores da sua própria história, como diz muito o Augusto Cury a respeito disso. Sair muitas vezes da plateia e subir no palco e tomar o controle. Porque eu, como psicanalista, eu vejo que o quanto o inconsciente influencia na vida das pessoas, às vezes por causa das crenças, por causa das tradições, por causa daquilo que elas viveram, elas acreditam que não são capazes. E através do projeto aqui eu quero inspirar as pessoas justamente a acreditar na vida.
a acreditar que elas podem mais. Então esse é algo que arde no meu coração, aonde eu vou, porque muitas pessoas estão acomodadas justamente por não ter a mentalidade aberta. Um dos livros que eu li que me marcou bastante, que é Os Segredos da Mente Milionária, o autor ele fala muito a respeito que toda mudança externa, ela só acontece a partir de uma mudança interna. É isso que eu acredito e é isso que eu quero trazer na vida das pessoas através desse projeto. Muito bom. E como é que vai funcionar a estrutura desses episódios? Como que você visualiza a estrutura desse projeto nesses próximos episódios? Eu acredito assim, nós vamos trabalhar... Cada semana a gente vai estar lançando, no dia 19 de maio, inclusive, esse lançamento desse primeiro projeto, desse primeiro episódio, primeira parte. Nós vamos dividir cada tema, cada semana nós vamos estar falando sobre um tema. Dentro esses 4 primeiros blocos agora, a gente vai falar justamente o que é o projeto. Aí, a partir daí, nós vamos a cada mês falar a respeito de uma das colunas, que mantém o projeto O Ciclo do Sucesso. Inclusive, eu já quero deixar aqui que aqueles que não têm o livro e quiserem adquirir, ele vai estar aqui na descrição também do nosso projeto, Muito bom. Então, aqueles que não têm e quiserem adquirir, vai estar aqui à disposição para conhecer um pouco mais o que é o Ciclo do Sucesso. Perfeito. E por que o nome Plenitude, Reinaldo? Por que você escolheu esse nome, Plenitude, para esse projeto? Plenitude é estar inteiro, estar completo. E não tem como estar inteiro se não estiver alinhado mente, corpo e espírito. A gente precisa cuidar de um todo, tanto da saúde física quanto da saúde mental e da saúde espiritual. Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Eu, tanto como coach, como psicanalista e como teólogo, como pastor há um bom tempo, eu procuro equilibrar justamente essas 3 partes. Até por isso que eu fui estudar. O coach, para mim, foi justamente para ter mais foco, mais disciplina. Então, para ter resultados, e um dos resultados que eu tenho, até minha esposa está aqui junto, acompanhando o projeto, ela também... Essa parte é muito disciplinada na questão da saúde. Eu e ela, por exemplo, se juntar, nós dois aí foram 37 quilos eliminados. Olha só. Então, com disciplina, com foco. Então, você cuidando da saúde, cuidando do corpo, é uma diferença muito grande. Questão da saúde mental, por que eu fui estudar psicanálise? Porque eu passei por transtorno de ansiedade, por transtorno depressivo. Tive um desentendimento com o terapeuta, porque eu acreditava que era de uma forma e ele estava dizendo de outra, e eu fui estudar para ver se realmente ele tinha razão no que ele estava fazendo, mas eu percebi que depois que eu estudei, eu vi que ele não seguiu realmente a terapia, a forma terapêutica correta, porque se ele tivesse seguido da forma correta, o resultado seria outro. E teologia faz parte da vida, eu acredito que o espiritual, se nós não cuidarmos, tem muita gente que cuida do corpo, cuida da saúde, mas esquece que tem um espírito, esquece que tem um lado espiritual. Então sempre vai estar faltando alguma coisa. Então a gente precisa equilibrar corpo, alma e espírito. Muito bem. Então agora você que participou desse primeiro episódio, nós esperamos você, Reinaldo, para o próximo episódio, que nós vamos mergulhar aí sobre o assunto liderando com equilíbrio. Vai ter muita informação, muito conteúdo bom nesse próximo episódio e nós esperamos por você. É isso, Reinaldo? É isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu!